Fala, povo, tudo bem com vocês? Olha que bacana, estamos mais uma vez aqui no Barão Coworking e o episódio de hoje do Você na Sua Agenda é sobre ergonomia e saúde do trabalhador. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos as melhores da região. O time do Saúde pelas Mãos. Isso aí, Júlia Monteiro e a Vânia Vasconcelos. Gente, gratidão gigante pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, então vamos começar aqui. Aqui a gente tem um ritual que é o seguinte. A primeira pergunta é para que nós possamos conhecer vocês. Então fala para mim, Júlia, quem é a Júlia Monteiro e como surgiu Saúde pelas Mãos? Então, eu sou, antes de ser a ergonomista, a fisioterapeuta, né? Eu sou filha, esposa, mulher, mãe, bacana. De um rapazinho de 4 anos. E antes de me formar como fisioterapeuta, na minha grade, na época da faculdade, não tinha disciplina de ergonomia, né? De saúde do trabalhador, não tinha na grade. E aí uma pessoa na LLX, uma funcionária de lá, chegou para mim e falou: Júlia, você pode fazer um DDS pra gente? Eita. Né? É um diálogo diário de segurança, né? E aí ela falou: você pode fazer um DDS pra gente de ergonomia? E aí eu fiquei assim, de ergonomia, um DDS de ergonomia. O que é ergonomia? O que é ergonomia que eu não sei o que é? Eu já ia começar o que é o DDS, mas você estava até melhor do que eu já. E aí eu falei, o que é ergonomia? Aí eu fui procurar. E aí eu estava no 6º período da faculdade, né? E aí ela falou, porque você é fisioterapeuta, né? Então, tá fazendo fisioterapia, já então... Aí eu falei, tá. Aí eu fui procurar. Aí eu fui procurar e acabei me encantando com o cenário. De que assim, nossa, eu não sabia que existia uma área da fisioterapia onde eu podia cuidar de um ambiente melhor para que a pessoa pudesse trabalhar. Perfeito. Porque eu era trabalhadora, eu era funcionária e eu ficava assim, ai gente, isso daqui não tá legal, como que eu posso melhorar, né? Verdade. E enfim, e aí eu fui fazer esse DDS e aí eu comecei a procurar pós-graduação e aí eu me inscrevi numa seleção e passei nessa seleção na UFRJ. Que bacana. E aí eu tava no 7º período da faculdade. E fazendo pós-graduação já. E aí eu tive que pedir autorização, verdade. Né? Porque aí eles tiveram que fazer um documento, que eu já estava com 80% da faculdade concluída, para poder iniciar lá. Pode. E aí eu fui nesse cenário, né? Finalizando a faculdade, fiz meu TCC em ergonomia, na Ângulo e na LLX, lá atrás a Ângulo ainda tem, né? Mas a LLX já mudou esse cenário todo. Verdade. E aí eu fui, assim... E aí eu comecei a trabalhar, quando eu me formei em 2012 como fisioterapeuta, e final de 2012, e na meados de 2013 eu me formei como ergonomista. Que bacana. Já. E aí o Easy Senza, né, também me convidou para incluir na grade da faculdade, do curso de fisioterapia, a disciplina de saúde do trabalhador, que tinha muito da ergonomia dentro, né, como conteúdo. E aí, assim, eu fui como professora, comecei a ir para algumas empresas como freelance, sabe, dando apoio, fazendo coleta. E aí, eu comecei a entrar em algumas empresas maiores, fazendo alguns trabalhinhos, né, não por mim, como Júlia, como Saúde pelas Mãos ainda não, mas... Em 2015, né, o meu pai ele sofreu um acidente fatal, né? E ele foi a óbito no Porto, né? Numa atividade, ele estava trabalhando e ele sofreu um acidente e ele morreu. Nossa. E aí, nessa época, eu pensei assim, eu não quero mais. Porque a gente vê que a gente escreve, que a gente analisa os ambientes, a gente entrega plano de ação para esse ambiente de trabalho melhorar e não é feito. Não modifica, e eu comecei a ficar assim. E aí eu falei, eu vou abrir uma clínica para mim. E aí em abril de 2016, eu abri a Saúde pelas Mãos. E aí eu falei, eu vou focar em clínica. Eu vou começar atendimento e eu vou focar na clínica. Mas não deixaram. Quem fez... Não deixaram você fazer isso. E quem fez a minha arte falou, Júlia, não tem como eu tirar saúde do trabalhador do teu nome.
Não tem como, a gente olha para você e sabe que você trabalha. Você foi a precursora dessa disciplina na cidade, né? Sim. E aí eu fui e as empresas não paravam de procurar. Eu abri a clínica e as empresas continuavam. E aí a gente fui trabalhando, fui ganhando nome, ganhando experiência, né? Em sala de aula, fora de sala de aula, com palestra, com coleta, com avaliação. E aí veio a pandemia, eu estava grávida, né? Logo depois o meu filho nasceu e eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque a Júlia é um contexto, é um monte de coisa junto. E eu falei, e a Júlia ergonomista, como é que vai ser? Porque a ergonomia, ela é muito ampla e ela dá muito trabalho, né, amiga? Dá muito trabalho. E aí eu falei, como que eu faço? Eu tenho que ir para as empresas, tem que coletar, depois tem que analisar, depois tem que escrever, tem que validar. E é um monte tem que dar aula, tem que ser tem que não, fora o marido a primeira parte atleta, que você falou. Então, aí eu fiz assim, nossa, e agora? E aí eu comecei a pedir ajuda a quem nos deu a vida. E eu comecei, Senhor Jesus, por favor, Pai, me direciona, me guia, me orienta, o que eu vou fazer? Me mostra, porque eu fui colocada na fisioterapia, porque eu não pensava em fazer fisioterapia antes de fazer. Não pensava. Ele me direcionou e falou, minha filha, é aqui que eu quero você. Aí eu fiz. De repente, eu fui fazer ergonomia, que não tinha nem na minha grade curricular na faculdade. E aí, mais uma vez, ele me coloca lá. E aí ele me dá motivo para falar. Ele falou, olha só, você já sentiu a dor, você precisa ajudar esses trabalhadores. Verdade. Né? E aí eu virei e falei assim, não, então tá, então vamos embora, eu vou continuar aqui, vou continuar. Mas eu falei, Senhor Jesus, me dá ajuda, me dá braço para eu fazer o negócio acontecer, porque sozinho eu não consigo. E aí eu fiquei em oração, ajoelhando, pedindo a Deus, e a Vânia me ligou. Caramba. Dias depois. O céu está forte na presença. Tá. E aí que aconteceu? Ela me liga, né, numa proposta. E aí a gente acabou fazendo a Saúde pelas Mãos crescer. E aí ela vai falar um pouquinho sobre esse então, calma. Agora eu quero saber isso. Agora ela já passou a bola para você. Agora, já me incluiu no agora eu tenho que saber quem é a Vânia Vasconcelos e como é que começou essa parceria. Pois é, né? Eu também sou fisioterapeuta, formada na mesma instituição que a Júlia é professora. Porém, eu fui um pouquinho mais tarde, né? A minha história de vida é um pouquinho diferente, né? Eu fui fazer ensino superior já com 38 anos. Eu sempre quis a área da saúde, porque eu já tinha trabalhado em hospitais, em clínicas, atuando em áreas administrativas, financeiras, como assistente. Entendi. E eu ficava assim, né, encantada com aquele mundo da saúde, com a assistência, né? Perfeito. Então, pensei em odontologia, pensei em enfermagem, mas a fisioterapia sempre foi aquela coisinha assim que me chamava para ela. E aí, quando eu tive a oportunidade, já no meu segundo casamento, e com todo o apoio do meu esposo, eu tive a oportunidade e falei, agora é o momento, já com 2 filhos, né? Não são 4 aninhos como o dela, né? Já são adultos. São segurança, já não são quando eu entrei na faculdade, eles já eram adolescentes. Legal. E me ajudaram muito, me apoiaram muito também. Foi uma fase difícil para mim e para eles, mas eles foram junto comigo aí nesse desafio. Eu morando em Macaé, né, estudando aqui, meus pais também me apoiando, porque eu sou campista, né? Meus pais moram aqui, mas eu morava em Macaé na época, e aí era dividido, né? Meu esposo, minha mãe, meu pai, todo mundo ali naquele processo para que eu conseguisse me formar. E conheci a Júlia na faculdade, porque como ela falou, em 2013, quando ela se formou como ergonomista e começou a dar aula da cadeira de ergonomia, a minha turma foi a primeira. Eu estava finalizando. Olha isso, gente, que legal. Eu estava finalizando quando ela começou a dar aula. Entendi, né? entendi. E a gente se conheceu naquele processo. E eu, mesmo durante a faculdade, que a gente não tinha nenhuma perspectiva de que ia falar de... Eu também nunca tinha ouvido falar de ergonomia, mas a gente tinha ouvido falar, sim, de saúde do trabalhador. Já era falado na minha época.
E aí o Existência até tinha parceria com algumas empresas aqui que pediam alguma coisa, no sentido assim, de fazer um alongamento. E aí eu e a minha parceira na época de TCC, inclusive, a gente gostava muito dessa área. Sim. E aí toda vez, tem algum aluno que gostaria de ir fazer um alongamento numa empresa? A gente logo se oferecia. E aí a gente começou a conhecer muito lá, né, incipiente, mas começamos a conhecer. Quando a Júlia entrou, foi falar de saúde do trabalhador, de ergonomia, a gente foi encantada. Só que ela era de São Paulo, ela foi embora, e eu voltei para Macaé. Perfeito. E aí, eu não pensei em começar com ergonomia, porque eu vou começar onde? Como? Né? Não tenho a especialização. E estou em Macaé, não conhecia assim, muita gente da área. Nem de fisioterapia, quanto mais de ergonomia. Né? Entendi. E aí comecei no Pilates, no atendimento, na fisioterapia, né? Traumatologia, trabalhando em clínica, abri um consultóriozinho pequeno também, trabalhando em estúdio de Pilates, é assim que a gente começa, né? Verdade. Atendimento domiciliar, é logo que aparece. E aí, depois de algum tempo, apareceu uma oportunidade contratando um fisioterapeuta para trabalhar numa empresa que fazia higiene ocupacional. O que é isso? É fazer toda a parte de segurança da empresa, né? Os riscos que não os ergonômicos. E aí queria contratar uma fisioterapeuta para poder fazer a parte de ergonomia dentro da empresa. No LinkedIn, eu do nada falei, tá pedindo só fisioterapeuta? Eu vou botar lá, né? Sei lá. Como era uma área que eu queria muito atuar, né? Falei, vai que vão me capacitar, né? E eu vou. E aí fui para entrevista. E aí o cara falou, o dono da empresa, você está contratada. Eu falei assim, mas eu não tenho especialização em ergonomia, eu não sei fazer. Aí ele falou, não, mas não se preocupa não, porque tinha um fisioterapeuta aqui antes de você que desenvolveu alguma coisa e é só você continuar. Já tem todos os formulários de coleta, já tem tudo aqui, é só você continuar. Não tem, eu preciso de um fisioterapeuta. Entendi. Mas não precisa ter a capacitação em ergonomia. E aí era a chance que eu queria ter na vida, né? Para entrar no processo. E entrei, né? Com toda a expectativa, com toda a motivação, mas quando eu fui para campo, que eu me vi sozinha, mesmo com aqueles papéis que tinha lá para eu seguir um roteiro, eu fiquei, cara, não dá, não vai rolar. Eu tenho que fazer isso direito, claro, né? Claro. E aí fui buscar conhecimento, né? Fui para a internet, fui buscar curso. Foi o primeiro workshop que eu fui participar em Jundiaí, São Paulo, com um cara maravilhoso que a gente segue, de ergonomia. Foi a primeira oportunidade, eu vou. Tudo que aparecia, eu ia para me estudar, para que eu me capacitasse para aquele trabalho. Quando eu chego no workshop, cheguei já atrasada, né? De Macaé para lá, cheguei atrasada, porque eu sento, que eu olho para frente, quem que estava lá? Júlia. E eu fui convidada para ir. Ah, que legal, que legal. Eu fui convidada. A gente ainda no final, aí a gente foi almoçar junto, jantar junto, né? Conversar muito. Já. Foi aí que a gente se reencontrou, na verdade. A gente se conheceu na faculdade, mas a gente perdeu o contato. E aí a gente se reencontrou. E a gente até lembra que a gente brincou, poxa, a gente tão, né, sem noção que a gente podia estar dividindo no mesmo quarto de hotel. E a gente tá pagando 2 quartos. E aí... Vocês não sabiam ainda, vocês se Não, a gente não sabia. A gente se reconectou nessa época. E a gente começou a trocar muito material, muito estudo. A Júlia já era ergonomista e me passou muita coisa para a gente conversar. E eu falava das minhas dificuldades lá em Macaé e ela me ajudou. Aí eu liguei para ela ir lá conhecer a empresa que eu estava atuando. Ela foi na maior esperança da gente fazer alguma coisa juntos. E eu nem me toquei. E aí eu fui fazer a especialização. Entendi. Só que na época da especialização eu pensei na fisioterapia do trabalho. Certo. Porque quem é fisioterapeuta do trabalho pode atuar como ergonomista. Entendi. Quem é ergonomista nem sempre consegue fazer. você acabou... Ela consegue porque ela é fisioterapeuta. Entendi. Mas muita gente não sabe que ergonomia é multidisciplinar. Verdade. Você não precisa ser fisioterapeuta para você ser ergonomista. Você pode ser administrador, engenheiro, arquiteto, educador físico, advogado, psicólogo. Né? Tem muito psicólogo agora entrando por conta da saúde mental. E aí, por isso que há essa diferenciação. Perfeito. E eu preferi iniciar pela saúde do trabalhador. Pela fisioterapia do trabalho. Pela fisioterapia do trabalho, que vai focar na saúde do trabalhador. Mas a gente nem tinha pensado. O guarda-chuva é maior, né? É maior. E aí a gente nem tinha pensado nessa parceria ainda.
E aí eu fiz a especialização, mudei completamente tudo que tinha na empresa na época. Legal. Sabe? Atualizei tudo, que eu fui conhecer as normas, fui estudar. Fiquei 4 anos nessa empresa. Deu tempo de... E aí eu ganhei muita experiência, principalmente de campo, né? Porque eu atendi os clientes da empresa que eu trabalhava. E cada cliente tem uma área de atuação. E aí você aprende muito. Aprendi na marra, na ralação, mas aprendi. E modifiquei todo o processo da empresa, né, de ergonomia da empresa e tudo mais. Mas aí chegou um ponto... Quando você não sabe, ok, mas quando você sabe, você já conhece, me formei, eu queria ir mais, eu queria entregar mais, eu queria fazer algo bem bacana. E o foco da empresa não era esse, sabe? O foco da empresa era a segurança do trabalho. A ergonomia era um bracinho. Então, eu não tinha aquele apoio e aquele suporte para eu avançar além daquilo ali. Ele achou ótimo tudo que eu fiz até ali, mas tipo, isso aqui tá bom para a gente trabalhar. E eu queria mais. E aí, como a gente já estava nesse contato de troca, aí eu liguei para a Júlia. Falei, eu vou ver como é que tá a Júlia, o que está acontecendo na vida dela, e se ela não gostaria de entrar comigo para a gente fazer alguma coisa, eu não sabia nem o quê. O Saúde pelas Mãos já existia como clínica, né? Aí agora existia como clínica e eu fazia trabalho como Saúde pelas Mãos já para outras empresas. Saúde pelas Mãos é o nome que você já tem. Aí agora ele virou sociedade. Isso, a gente mudou todo, né, a parte jurídica e contábil da empresa para poder atuar com ergonomia e saúde do trabalhador. E aí foi onde tudo começou. Perfeito, gente. Então vamos para agora, que a gente já conhece bem vocês duas, vamos para o que nos trouxe aqui, né? Porque a gente já falou muito de ergonomia, mas afinal, Júlia, socorro. O que é ergonomia e qual a importância disso, né, dessa ciência, né, para os colaboradores e para a empresa? Então, como a Vânia falou, né, a ergonomia ela é multidisciplinar. Então, a ergonomia, ela é uma ciência que ela pode ser desenvolvida por profissionais diferentes, mas o objetivo dessa ciência é entregar para o trabalhador um ambiente adequado, um ambiente que o trabalhador consiga vestir. Então, assim, o trabalho está dimensionado para esse trabalhador, o ambiente está dimensionado, está organizado para que a atividade seja desenvolvida. E aí a ergonomia é essa ciência que analisa e entende quais são os relacionamentos que existem dentro do ambiente de trabalho. Bom, existe um ambiente de trabalho, mas quem está ali é uma pessoa. Então, eu preciso analisar essa interação, essas interfaces, para que o trabalho seja desenvolvido e para que esse trabalhador atue com pilares. E a ergonomia, ela entrega esses pilares, que é saúde, segurança, conforto e desempenho eficiente. Então, para eu entregar todos esses pilares para um trabalhador executar a atividade dele, eu preciso entender onde ele está inserido. E quando eu vou analisar esse ambiente, esses relacionamentos que existem, eu preciso analisar a parte física, que é a ergonomia física. Eu preciso analisar a ergonomia cognitiva e eu preciso analisar a ergonomia organizacional. Então, o ergonomista ele vai para esse ambiente de trabalho, vai entender os relacionamentos que existem lá para verificar quais são essas exposições que o trabalhador tem. O que eu consigo minimizar de exposição para que esse cara ele trabalhe o que ele quiser trabalhar, a quantidade de anos que ele quiser trabalhar na vida dele e que não venha adoecer. O que eu consigo fazer para que esse trabalhador produza e produza bem. Porque ninguém quer contratar um trabalhador para entregar um telefone quebrado para quem está comprando. A gente quer um trabalhador para entregar um serviço de qualidade. Se a gente quer um serviço de qualidade, a gente precisa oferecer a qualidade para ele trabalhar. Então, a ergonomia entrega isso. Quando a gente fala sobre ergonomia física, a gente analisa a biomecânica desse trabalhador, movimento, postura, como que ele faz. Ele fica numa postura de pé, sentado, ele sustenta essa postura, sabe? Ele eleva os braços acima da linha do ombro, ele faz movimentos repetitivos ou não, entende? A gente analisa, esse trabalho está adoecendo esse trabalhador ou não?
Quando a gente fala sobre ergonomia cognitiva, a gente avalia qual é a atenção que esse trabalhador precisa ter. Ele tem todo um treinamento e todo um processo de trabalho explicado para que ele consiga tomar a decisão correta num cenário, às vezes, de um possível incidente, sabe? Não, eu estou sobrecarregado, eu preciso entender que eu estou sobrecarregado e eu posso parar um pouquinho, porque está tudo bem. Eu não posso me acidentar ou causar um acidente com outra pessoa porque eu não estou bem. Então, assim, a ergonomia cognitiva analisa também esses cenários de memória, atenção, tomada de decisão, a capacidade da pessoa errar. O erro humano, ele existe, né? E aí tem a parte de ergonomia organizacional, onde a gente vai entender qual é a comunicação que esses trabalhadores têm. E olha que a gente encontra muitos problemas por conta disso. Setores que não se comunicam, equipes que não se falam e que às vezes o processo não desenrola porque a comunicação não existe. Esse trabalhador, ele pausa. Isso passa pela ergonomia também. Sim, Aham. sim. Esse trabalhador, ele para. Qual é a jornada de trabalho que ele tem? Qual é a hora extra? Ele faz hora extra, mas essa hora extra respeita o tempo de descanso que ele precisa ter, sabe? Então, a ergonomia, ela é muito ampla e a gente precisa analisar todas as exposições relacionadas ao físico, ao cognitivo e ao organizacional dentro desse relacionamento. Trabalhador, ambiente de trabalho, trabalhador, trabalho. Entende? Perfeito. Júlia, você acabou deixando mais uma vez, você passou a bola aqui para nossa amiga, que você chegou a falar do humano, né? A preocupação é de uma entrega, um cuidar dessa pessoa que vai estar produzindo para que ela possa produzir melhor. Aí, Vânia, o que são os fatores humanos e sua relação com a saúde do trabalhador? Então, essa palavrinha, né, fatores humanos, agora está em moda, né? É o foco. A gente está lembrando, todo mundo fala. porque depois com o avanço tecnológico, nunca foi tão necessário ser humano Sim, como atualmente. Exato. Você falou a palavra certa, né? A gente sabe do valor da tecnologia, a gente sabe que ela nos ajuda e muito, né? A gente que o diga, né, Júlia? Nos nossos processos. Ela é uma ferramenta para para ajudar a gente, senão quem tá complicou a vida. Isso, e quem está por trás dela? Exatamente. Nós, exatamente, né? E aí, fatores humanos relacionados a isso, a ergonomia, a saúde do trabalhador, ele vem muito de um processo de estudo da interação dos seres humanos com os elementos de um processo, de um sistema. Perfeito. E o que é ergonomia? Não é isso? Né? A ergonomia... Agora, acabei de aprender. Não é estudar essa interação? Então, fatores humanos e ergonomia acabam sendo iguais. Inclusive, existe a definição de ergonomia pela Organização Internacional de Ergonomia, que ela coloca assim, ergonomia e fatores humanos. E aí coloca a definição. Bacana. Ela iguala porque é muito próximo, está muito junto. Quem é que está no ambiente de trabalho? O ser humano. E esses fatores humanos que, né, muito se fala, eles são fundamentais nesse processo de interação do ambiente com o trabalhador. Eu estou aqui, e como a Júlia bem falou, né, a questão do erro humano, está muito direcionado também para isso. Porque é muito fácil em um incidente ou num acidente condenar a pessoa. Culpar a pessoa. Foi erro humano. É mais fácil falar assim. Com certeza. Alguém sai de casa pensando em errar? Claro que não. Entende? Então, o erro humano ele pode até ter acontecido, mas qual é a causa desse erro humano? Qual foi o contexto em que qual isso foi aconteceu? O contexto que levou a esse erro humano? Então, a gente tem estudos hoje que comprovam que 40% dos acidentes, mais de 40%, né, Júlia? Dos acidentes, as causas estão relacionadas à falta de ergonomia. 40% é muita coisa. É muita coisa. Então, o trabalhador muitas vezes erra porque ele não foi capacitado para aquele trabalho.
Porque ele foi colocado ali. Ah, dá para você fazer isso aqui para mim rapidinho? Isso é Você muito já bom, sabe muito fazer. Esse Você faz aí para mim rapidinho. É um entendeu? negócio Você que já eu está espero. acostumado, você já veio aqui nesse posto de trabalho, você já trabalhou, faz aqui rapidinho, porque fulano foi ali ou fulano não pôde vir hoje. Dá para você quebrar um galho? Então, o erro humano, né? Vamos analisar. Então, os fatores humanos, eles estão muito relacionados a isso, a essa interação sistema, como é esse sistema de trabalho e como esse trabalhador que está ali está relacionando com isso. Como a Júlia falou, o trabalhador pode não estar bem naquele dia, né? A gente tem sido convocada muito para essa área agora, né? O chamado I'm safe, como eu estou. As empresas, I'm safe. isso, como eu estou. Eu me perguntar, antes de eu assumir meu posto de trabalho, eu estou bem para assumir esse posto de trabalho? São várias perguntas que a gente coloca, né? A gente trabalha essas perguntas para que a empresa possa utilizar isso como ferramenta das pessoas verificarem como elas estão antes delas assumirem o posto de trabalho. Entendi. Né? Se você teve alguma situação na sua vida familiar ou na sua noite, você não dormiu bem, você... O que acontece? Não, com Recebeu uma certeza. notícia que não é legal, Recebeu, mexe com o emocional, mexe. você não consegue ter a mesma atenção, aí você vai para uma área operacional fazer movimentação de carga, sabe? Então, E você psicologicamente está abalado. Eu lembro que a minha tese de mestrado, meu tema de tese de mestrado foi ginástica laboral. Ah, E foi aí que eu conheci a palavra ergonomia Aham. pela primeira vez. E a ergonomia, a primeira imagem que aparece para mim de ergonomia é o filme do Charlie Chaplin, Tempos Aham. Modernos. Sim. Né? Porque eu acho que foi assim, o primeiro grande alerta para a humanidade Sim. de que aquela coisa da aquela repetitividade repetitividade. não ia ficar bem. Aí veio a história da LER, enfim, Isso. toda essa informação. Falando nisso, Júlia, quais os problemas, né, que a gente já lembrou da LER, quais os problemas mais comuns encontrados no dia a dia da vivência de vocês nos ambientes ocupacionais? Então, quando a gente fala ambiente ocupacional, ele é muito amplo, né? Assim, a gente, dentro desse cenário, a gente avalia trabalhadores que só trabalham no escritório, é um trabalho administrativo. A gente tem trabalhadores que só trabalham na parte mais industrial, mais operacional, e nós temos trabalhadores que se dividem nos dois, né? Que ficam um pouquinho ADM, um pouquinho operacional e tem uma atividade mais mista. Mas a gente costuma encontrar, dentro de um ambiente, por exemplo, mais administrativo, a gente costuma encontrar muita dificuldade do trabalhador em entender que ele precisa levantar. Ele precisa sair dessa papo de ontem, postura. a gente conversou sobre isso, né? Foi Verdade, perfeito. Ele precisa levantar. Isso de você trazer 5 litros de água para sua mesa, que as garrafas estão cada dia maiores, né? É verdade, verdade. Não, gente, vamos levantar, vamos tomar uma água, vamos tomar um café. Deixa a impressora longe mesmo, né? Para a pessoa poder levantar. Então, assim, a alternância de postura é muito grande. E a gente vê ambientes administrativos com mesas e cadeiras maravilhosas. Você quer pegar aquela cadeira para sua casa, sabe? Mas o trabalhador fala assim, eu não gosto dessa cadeira porque eu sinto dor. Não, não é a cadeira que está gerando dor, é a postura sustentada. E aí ele começa a sentir desconforto, e aí ele não levanta, ele balança, senta, vai para lá, aí senta em cima da perna, aí bota o pé para a rodinha da cadeira, né? E aí começa, então assim, vai gerar dor, porque você está estimulando o seu corpo a ficar numa posição que não é a melhor. E o corpo está alertando. Eu estou sentindo desconforto, é um sistema de alarme. E eu estou continuando nessa postura, vai ficar com dor. Então, assim, as empresas têm dificuldade de entender, e não só as empresas, mas eu digo o trabalhador. As pessoas. Não, eu não vou produzir, a minha produção vai diminuir porque o raciocínio vai cortar. Não, vai ficar melhor quando você voltar. Então, essa dificuldade de pausar é muito comum. A dificuldade de utilizar o mobiliário que tem de forma adequada. Porque tem empresas que têm um mobiliário muito bom, mas tem empresas que o espaço não é dimensionado e não tem espaço para a perna, não tem espaço para o braço. Se você anda com a cadeira, você bate atrás. Se você anda com a cadeira, você bate do lado, né? Verdade. E então...
O cara Existem. fica parecendo aquele carrinho bate-bate. E fica assim. Então, assim, a gente vê, às vezes, ambientes onde muitas pessoas falam junto Sim, isso e a gente atrapalha, tá acontecendo então, demais. Entendeu? Atrapalha o raciocínio, você fica agonia, fica assim, vai ficando, gerando irritabilidade no trabalhador, sabe? E outras questões, né? Desconforto, temperatura, luminosidade, que às vezes não tem a atenção que deveria ter, as empresas não têm a atenção que deveriam ter, ou não, a pessoa gosta de trabalhar no escuro. Não, não é assim, gente, de gostar, são exposições, entende? Você precisa oferecer um trabalho que seja adequado, um ambiente que seja adequado para aquela pessoa, entende? Mas existe toda a parte de dificuldade de comunicação, também dentro desse cenário administrativo, entende? Dificuldade de entender o que precisa ser feito, porque não só num ambiente operacional, onde a atividade é mais braçal, mas na atividade administrativa, muitas das vezes o trabalhador, quando a gente chega para conversar e fala assim, me explica qual é as suas atividades aqui, qual é a sua responsabilidade na empresa. Eles têm dificuldade, às vezes, de falar. Eles não sabem. Por quê? Porque não teve uma troca, não teve um treinamento, não foi passado, entende? E isso a gente também encontra nesse ambiente operacional. Mas no ambiente operacional, onde esses trabalhadores, eles também precisam ter muita atenção, e tem gente que acha assim, mas é uma atividade operacional, a pessoa não precisa ter memória, atenção, e ergonomia cognitiva, você não precisa olhar. Que isso, gente? Não é só a pessoa que está no computador que ela tem que ter atenção com os números que ela está digitando na planilha, né? Mas a pessoa que tem uma atividade operacional, ela precisa saber o que ela está fazendo, qual o momento que ela vai avançar com a máquina ou não. Então, posturas forçadas erradas, Ângelo. Rotações de tronco, inclinação, extensão sustentada. E às vezes o trabalhador faz porque ele não sabe que machuca. Porque ele não sabe que ele vai ter um problema, que vai criar um quadro patológico, porque ele está fazendo errado 700 vezes por dia. Eu vejo o trabalhador braçal, né, por falta de orientação adequada mesmo, Sim. eles têm aquele prazer de pegar cargas elevadas de forma equivocada, mas ele fala, não, mas eu sou forte, eu aguento, faço isso há anos. Coitado. Coitado. Ficar entrevado mais cedo também. Isso, mas é falta de orientação, não é por... E a gente tem feito ações muito legais com esse olhar. A gente não vai só para fazer um alongamento, a gente vai para orientar, a gente vai para educar. E a gente vai para gerar informação para esses trabalhadores, para que eles entendam que o que eu estou fazendo está errado e vai dar ruim para mim. Não é para o meu encarregado, não é para o meu coordenador. Quando estourar um problema na minha coluna, quem vai ficar em casa sou eu. Quem vai perder o sentimento de utilidade para a família sou eu. Então, eu tenho que cuidar de mim. Muito grave. Eu tenho que cuidar de mim. A empresa vai só substituir. Entende? Né? Aquele não tá legal, põe outro no lugar. Porque a empresa precisa produzir. Lógico. Então, não tem ninguém mal nessa história. Exatamente. Todo mundo fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Mas aí, do ponto de vista olhando para o trabalhador, a parte dele é se cuidar. Se cuidar. Exatamente. O que a gente conversou ontem, exatamente. O autocuidado tem tudo a ver com isso, né? Então, a gente já tem feito ações assim, são ações educativas, onde a gente bate na mesma tecla mesmo, porque a gente demora a mudar o hábito, não é? Deixa eu perguntar uma coisa que não estava no script, mas eu não estou me aguentando. Eu estou aqui ouvindo e isso é muito grave, né? Até porque a audiência do Você na Sua Agenda é muito de todo mundo, todas as pessoas estão nos escutando aqui. Não é empresário, não é profissional, não são só profissionais da área de saúde, tem das pessoas de um modo geral. E isso que vocês falaram agora, qual a percepção? Porque assim, existe aí mudança de cultura no que vocês estão falando, né? E tem também mudança de paradigma disso. Como é que empresa e colaboradores percebem isso que vocês estão levando para eles? Vocês têm mais resistência ou mais colaboração nesse processo de educação? Tanto pela empresa quanto pelo trabalhador. Eu falo que quando eu fiz, durante o período que eu ministrei aula de ginástica laboral em empresa lá no Rio,
eu tive muita resistência, tanto de empresa que enxergava aquilo como custo e não como investimento, e o trabalhador que, não quero não, porque eu não preciso, eu fico com vergonha, enfim. Então, isso mudou, isso melhorou? Então, a gente está passando por um cenário pós-pandemia de muita evolução nesse olhar cultural, né, Vânia? Exato. Obrigado, senhor. Que bom É saber. claro que ainda existe resistência, é Existe. claro que existe, Ah. né? Principalmente para iniciar o processo, né? Perfeito. A gente, muitas das vezes as empresas procuram, mas é o que você falou, né? A gente manda uma proposta, mas isso é custo. Isso é caro. Ela não vê esse benefício lá na frente. Perfeito. Mas depois que a gente entra e as coisas começam a acontecer Acontecer. dentro da empresa, é assim, é fantástico. É fantástico. E a gente tem recebido feedbacks tanto de um lado quanto do outro, Ai, que são que bom. muito bons. Não, eu fiz essa pergunta Sim. na esperança de ouvir isso. Que Aham, bom. sim, Que tá bom que mudando, tá mudando. E assim, desculpa, amiga, Não. às vezes é legal porque a gente às vezes está em um local, né? E aí passam trabalhadores que são, tipo assim, de um outro setor. E fala assim, vai ter na pintura também? Por que vai ter na pintura? Legal, Olha só, legal. vocês vão vir aqui quando? E chegaram elas, sabe? E é bacana. muito legal, porque a gente, assim, na obra, por exemplo, a gente faz essas ações com pessoas muito humildes, Verdade. que nunca ouviram sobre isso, não sabe. Aquilo que você falou, eu sou forte, eu consigo Exato, fazer. eu consigo fazer. Quando ele ouve isso, né, a primeira vez, ele fica meio assim. Ele não acredita. Ele não acredita. Não dá crédito. Ele não dá melhor muito dizendo. crédito. Depois, na segunda vez, e aí você faz um alongamento com ele se sente melhor. Essa acolhida, sabe? Aquela coisa de assim, estão olhando para mim. Isso. Porque essas pessoas, elas são colocadas tanto à margem, Verdade. que elas, entendeu? Quando alguém chega ali para falar da saúde dele, da postura que ele deve adotar, por que ele deve adotar, ainda faz um alongamento com ele no final, ele nunca teve isso. Então, esse acolhimento traz as pessoas para perto. E muitas vezes, no final, eles vêm procurar. Doutora, eu tô com uma dorzinha assim, não sei o quê. Aí já começa. Você começa a ser psicólogo, né? E esse movimento na academia, eu posso fazer? Isso aí. Então é bem bacana. Vocês viram, na verdade, consultores geral. Exato. Consultor esse de saúde. movimento é muito interessante. Vânia, então aproveitando que você já entrou aí nessas adaptações, quais das adaptações e programas propostos por vocês, né, pelo Saúde pelas Mãos, para prevenção e solução desses problemas encontrados, esses problemas que a Júlia trouxe para a gente? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na empresa é a gente conhecer esse trabalho, né? E aí a gente precisa mapear, porque a gente vai em empresas diferentes com atividades diferentes, né? Uma empresa vai trabalhar, sei lá, com logística, outra vai trabalhar com produção de algum material, outra vai... Cada uma tem a sua atividade. E a gente não conhece tudo. Claro. Então, primeira coisa, vamos mapear essa empresa. As atividades. E nem adianta conhecer, né, tudo. Isso. Porque as pessoas que estão lá são outras, né? Mesmo que atividades semelhantes, mas são outras mas as pessoas. E a ergonomia é a interação da pessoa com o meio. Perfeito. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é entender, conhecer essas atividades e essas pessoas. E como é que elas interagem. Bacana. Né? Depois disso, a gente identifica os possíveis riscos, chamados riscos ergonômicos, que é a nossa especialidade. Né? A gente identifica esses riscos, classifica. Por que a gente classifica? Porque a gente vai encontrar risco que é grave. E a gente está vendo ali que vai adoecer e não vai demorar. Se já não estiver adoecendo. Normalmente, quando as empresas nos procuram, né? A taxa de absenteísmo já está lá nas alturas. Já tem gente se afastando. Só para lembrar para o povo que está nos ouvindo, o que é absenteísmo? Absenteísmo é a taxa de afastamento do trabalho. Né? Seja afastamento até 15 dias ou após 15 dias, que aí já é INSS. Isso é absenteísmo, né? A taxa de absenteísmo é relacionada ao afastamento. Então, muitas das vezes, quando as empresas nos procuram, o cenário já é esse. Ou é nesse sentido, ou vai sofrer alguma auditoria e vão procurar saber de ergonomia dentro da empresa e eles não têm nada. Então, a gente primeiro precisa conhecer. Identificou os riscos, a gente classifica. Vai ter risco que a gente vai ter que logo, olha, essa ação aqui, ela precisa ser
isso acontecer rápido, porque esse risco está iminente ou já está adoecendo as pessoas. Aí os outros riscos a gente vai classificando, os moderados, os leves, a gente vai colocando numa classificação, né? Para que a empresa não vai conseguir resolver tudo, mas a gente vai buscar ações relacionadas a esse risco. Isso é muito importante falar aqui, porque a gente encontra dentro das empresas documentos de ergonomia, onde, primeiro, a gente não consegue ver claramente esses riscos, quais são, e as soluções dadas, normalmente é uma para tudo. Ginástica laboral é a mais... É o que a gente encontra, a salvação. Salvação de quê? Para quê? Para quem? Para quem? Para resolver qual risco ergonômico? Aí você não acha essa resposta. E a nossa intenção, a saúde pelas mãos, a gente, desde o início, o nosso foco é fazer acontecer a gestão ergonômica. E o que é a gestão ergonômica? E o que é? A empresa saber quais são os riscos, os trabalhadores saberem quais são os riscos que eles estão expostos, ergonômicos, e aí a gente vai montar um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai estar relacionado ao risco. Vai ter ginástica laboral para resolver qual situação? Certo? Vai ter uma alteração na movimentação de carga, você vai ter que ter um carrinho, você vai ter que ter uma plataforma elevada para resolver qual movimentação de carga de que atividade. Então, eu não posso dizer que é para a pessoa pegar até 25 quilos. Isso não é solução. 25 quilos, tá bom, tá lá na norma, mas 25 quilos para mim é uma coisa, para você é outra. E a frequência. O que você faz essa... Entendeu? Exato. Qual é a altura que você coloca, qual é a altura que você pega, qual é que você anda com essa carga? É um trabalho totalmente customizado, né? Não tem como exato. ter um manual que serve para todas as empresas. Que você vai pegar uma solução, vai botar lá para todo mundo e vai resolver, não vai. Não vai. Então, é muito importante que a gente entenda a atividade, a interação desse trabalhador com essa atividade, para que a gente dê soluções apropriadas. Certo? Muitas das vezes, a primeira solução que a gente dá, e depois você tem que validar, ir lá, voltar, implementou. Então, vamos reavaliar? Reduziu o risco? Não, reduziu, legal. Então, a solução está ok. Não, muitas das vezes não. Vamos repensar? E nesse processo, a gente não é sabedora de tudo. Nesse processo, eu vou chamar o supervisor, eu vou chamar o trabalhador que está ali todo dia. Eles, normalmente, a solução, eles já sabem. Eles vivem. Eles vivem. Eles estão ali todo dia e eu não faço aquilo. Perfeito. Então, quando junta a nossa expertise de entender esse processo com o trabalhador que já faz isso há muito tempo, juntos a gente descobre a melhor solução. Sempre é dessa forma, né, Júlia? E dá muito certo. E eles se sentem, assim, respeitados. Poxa, eu trabalho aqui e ela quer saber a minha opinião para que eu possa melhorar o meu trabalho, porque ele sabe, como a Vânia falou, nós somos externas. Esse é um fator humano importantíssimo, a reciprocidade, a escutativa. É fundamental, tá? É fundamental. Gente, eu estou aqui igual foca no circo. Olha só, Júlia, então, já que ela começou falando dos documentos aí que regem esse trabalho, né, na empresa. Então, vamos lá. O que as empresas devem fazer para adequarem seus ambientes e atividades aos trabalhadores, segundo, aí é bom você falar o que é isso, né? Uma norma regulamentadora, a tal da NR, e a gente tem a NR17, que é específica de ergonomia, e demais normas que estão aí apoiando essa norma ergonômica. Isso. Então, né, nós temos normas brasileiras, né, que elas trazem para as empresas do nosso país uma obrigatoriedade, elas precisam ser cumpridas, né. Nós temos a NR1, que é uma norma de disposições gerais, que todas as empresas elas precisam seguir, né, e a ergonomia, inclusive, está dentro dela. Só uma outra, existe um número mínimo de colaboradores para que a empresa tenha que seguir essas NRs ou não? Dependendo da atividade que é feita e dependendo da norma, sim. São muitas normas, acho que são 37, eu acho. Acho que a última foi 38. 38. Eles estão atualizando e modernizando, inclusive, então, são normas,
São As normas normas diferentes. Diferentes. Para Tem normas diferentes sobre áreas. serviços, tem normas sobre área. Então, tem norma sobre trabalho em altura, tem norma para ambiente hospitalar, tem norma de ergonomia e tem norma de disposição geral. Entendi. Entendeu? Então, assim, a NR1 é uma norma que todos precisam ter, a NR17 também. Então, assim, a NR17 é uma norma que ela precisa ser seguida por todas as empresas, Todas. independente de número de funcionários. Pública, Porque- privada, Tudo. tudo. Por quê? Porque você tem pessoas ali trabalhando. O foco da ergonomia é o ser humano. Entendeu? É esse ambiente favorável para que ele consiga trabalhar. Então, assim, as empresas precisam seguir, né? A NR17, ela é vista como uma norma mãe da ergonomia aqui, porque as empresas elas têm essa obrigatoriedade. Mas ela não é a única. Existem muitas normas que são linkadas a ergonomias, notas técnicas, ISOs, que são voltadas para atividades e que todas englobam ergonomia. Então, assim, a gente tem norma internacional para atividade estática, para trabalho que é estático. A gente tem norma para movimentação de carga, a gente tem norma para uma série de atividades que estão acontecendo, entende? E elas envolvem a parte ergonômica. Então, assim, não tem como você chegar, como a Vânia falou, de classificar. Você não pode chegar e falar assim, não, isso daqui é risco porque é. Não. Não, você tem que ter uma razão. Você tem que ter um embasamento científico, jurídico, tem que ter tudo envolvido ali. Toda a parte legal precisa estar ali. E vocês fazem isso também para a empresa? Sim, isso é ergonomia. Sim. Você faz a avaliação Sim. e gera esses documentos. Isso. Sim. A NR17, ela foi modernizada. E esse texto novo entrou em vigor em 2022. E aí, esse novo texto, ele trouxe para a gente, inclusive, uma nomenclatura, entre aspas, nova, porque foi o que todo mundo faz. Mas todo mundo dizia que uma avaliação simples chamava de análise ergonômica do trabalho. Todo mundo escrevia uma análise ergonômica do trabalho com uma avaliação super simples, né? E aí a modernização do texto veio falar assim, olha só, para aí. A gente tem atividades que elas são mais simples de ser avaliadas e, inclusive, a gente já pode ir modificando enquanto a gente está avaliando, que então vai ser chamado de avaliação ergonômica preliminar. E nós temos a análise ergonômica do trabalho, que ela vai existir num cenário onde os trabalhadores já estão adoecidos, onde as atividades elas são muito mais pesadas. A gente Você vai ter que precisa avaliar aquelas 3 dimensões da ergonomia que você tem. mas essas 3 dimensões é em tudo que a É gente em faz. tudo que a gente faz. A gente não faz essa diferenciação, Em não. tudo. Entende? Mas existem avaliações que elas são mais simples e que você chega ali. Mas o mais simples não é a avaliação, é aquele É o ambiente, É o que ambiente, é mais é a simples, atividade que está sendo executada. Isso. Ou que a Entende? gente bate o olho e já sabe o que está faltando. Por exemplo, você chega no ambiente administrativo, a cadeira está ruim. Você já sabe, você não precisa aplicar uma norma de ergonomia para identificar isso. Isso. Porém, existem outras atividades de movimentação de carga, de posturas ruins, de repetitividade, que a gente precisa aplicar normas, que são essas normas que a Júlia está falando. Cada norma é para uma coisa. Para fadiga é uma norma, para movimentação de carga é outra norma. Por isso que ergonomia não é simples. E Tem a que estudar. E a Tem que gente, conhecer. quando você falou sobre isso, né, sobre essa questão de buscar como a empresa ela deve proceder, assim, a gente, infelizmente, a gente encontra, às vezes, um cenário onde a organização que nos chamou para fazer algo, algum trabalho, ela possui documentos de ergonomia ali na empresa. E aí, quando a gente vai pegar isso para a gente não ter que iniciar do zero, quando a gente pega isso vamos dar continuidade, a gente não consegue. Consegue. Porque, assim, é muito importante que a empresa, ela saiba o profissional que ela está contratando. Porque se você chegar aqui nesse ambiente e falar assim, não, esse ambiente aqui, em alguns momentos eu vou digitar, eu vou preencher uma planilha, então eu tenho um movimento repetitivo aqui. Não, você não tem. Não, mas eu nem medi direito, nem fiz uma avaliação como eu deveria ter. Não, mas aqui a luz está baixa, mas aqui... E aí você vai deixando claro isso num documento. Você está pegando um documento que deveria
falar a verdade sobre quem você é e você está criando problema para você. Entendi. Porque quando a empresa ela tem uma ergonomia viva, como a Vânia falou, tem a gestão, essa empresa ela consegue se proteger. Sim. E a empresa pode dizer, não, eu já analisei, eu já identifiquei os riscos e eu já sei qual é o plano de ação. Perfeito. Se eu sei qual é o plano de ação, eu vou fazer isso rodar. Eu vou fazer a ergonomia acontecer. E quando a gente implanta, a empresa implanta essa ergonomia e informa para o trabalhador e educa esse trabalhador, a empresa protege o trabalhador, que é um benefício para ela. Ela tem respeito de toda uma sociedade, porque está vendo a ação dela, mas ela se protege. Com certeza. Porque se esse trabalhador, se esse trabalhador se adoecer e se ele pegar... Não, mas... O juiz quer lá, análise ergonômica. Tá lá, ó. Não, ele fez. Não, a gente fez. A empresa, ele tem um plano de ação, tá aqui, ó. O cara deixou de usar o EPI porque ele não quis usar, porque é outra coisa comum. Ou machucou em outro lugar, entende? Então, assim, a ergonomia, ela precisa ser viva. E a NR1, que eu falei mais cedo, a NR1, ela veio trazer esse peso e essa responsabilidade para a organização. Olha só, você não tem só que ter uma AEP, que é a avaliação ergonômica preliminar, ou a AET, que é a análise ergonômica do trabalho, não. Você tem que pegar quais são as sugestões de melhorias desse plano de ação e aplicar. Precisa ter gestão, sabe? E as empresas, às vezes, não sabem o que é. Elas não pegam a norma para ler. E aí elas sugerem e exigem coisas de empresas que elas não precisam exigir. Entende? Porque muitas das vezes, inclusive, ela nem faz. Ela não faz, ela exige e, infelizmente, a gente costuma ver empresas exigindo errado. E aí, às vezes, o que a empresa exige é muito mais caro, porque se você for pegar o valor de uma avaliação ergonômica preliminar, que ela é mais rápida para coletar, para analisar, para escrever e para sugerir a melhoria, e também costuma ser muito mais em conta para você melhorar o cenário, tem um valor. A análise ergonômica do trabalho tem outro peso. É muito mais trabalhoso para fazer, para coletar, entende? Entendi. Então, assim, a gente encontra muito isso no mercado. A falta de informação é sempre mais cara. De informação, né? Sabe? E aí... O prejuízo é sempre maior. Exatamente. Verdade. Por isso que vocês estão aqui. Falando nisso, Vânia, fala para mim, então, dentro desse cenário sensacional que vocês trouxeram para a gente, quais os principais serviços que a Saúde pelas Mãos oferece em ergonomia e saúde do trabalhador para as empresas? Sim. Então, antes um pouquinho, só complementando a fala anterior, né, dos benefícios para a empresa, é muito importante, como a Júlia falou, né, ela, além dela proteger a si própria, o trabalhador, e ela ser bem vista, ela ter, né, uma visibilidade maior, né, e mais confiança, vamos dizer assim, né, eu que estou no cenário lá em Macaé, e lá o óleo e gás é muito forte, verdade. E as exigências são maiores. Então, cada vez mais a gente está vendo que as empresas, grandes empresas, estão exigindo dos seus fornecedores que eles tenham não só ergonomia, né, mas uma série de requisitos, de ações, de requisitos de cumprimento de norma. Então, assim, a ergonomia está entrando no cenário, agora com fatores humanos junto, está entrando num cenário que a empresa que não fizer isso vai ficar para trás, inclusive com os próprios contratos. Isso, verdade. Agora mais do que nunca, agora virou mais investimento do que nunca. É investimento, não é custo. Para essa empresa garantir os contratos e entregar os seus serviços, ela precisa fazer ergonomia. Perfeito. Certo? Então, quais são os serviços? E aí os serviços, os principais, os documentos, né, como a Júlia falou aqui, tanto a preliminar, né, a avaliação ergonômica preliminar, quanto a análise ergonômica do trabalho, com todas essas questões envolvidas, né, com todos esses requisitos. A gestão ergonômica é o nosso foco principal. Muitas das vezes a empresa já tem o documento, a gente tenta aproveitar o que a gente pode para montar a gestão. Dar evidência para a empresa de que ela está trabalhando, de que ela está fazendo treinamento, de que ela já sabe quais são os riscos que ela tem. Entende? Então, essa gestão é o nosso foco. Dentro da gestão entram os programas de qualidade de vida,
que aí já estão lá no plano de ação. Vai entrar a ginástica laboral, mas não para todo mundo de qualquer maneira. Vai entrar uma ginástica laboral associada para melhoria de um risco. Claro. Perfeito. Entende? Então vai entrar a quick massage, vai entrar uma yoga, vai entrar palestras, vai entrar treinamento para o operacional que precisa entender de postura, ele precisa ser treinado. O administrativo que precisa entender que não pode ficar sentado tanto tempo e como que ele vai usar, às vezes, uns equipamentos, uns acessórios lá que a empresa dá e não dá treinamento para ele saber utilizar. Então a gente oferece esses serviços também, treinamentos, palestras, né, toda a parte de programa de qualidade de vida que a gente desenvolve junto com a empresa. Muito importante a parte de indicadores, que a empresa meça. Ela vai começar um programa de qualidade de vida, como que estão esses trabalhadores hoje? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, reduziu o afastamento? Isso é um negócio importante que vocês falam, já falaram aqui em outros momentos, mas a reavaliação, né? Sim, sim. sim. Você tem avaliação prévia, beleza, começou a fazer, mas isso está funcionando? Não está? Exato. Então, reavaliar é fundamental. Reavaliar é fundamental. E aí você precisa ter indicador para isso. Quando a gente pega uma ginástica laboral, por exemplo, de um escritório que a gente vai fazer continuamente, a gente reavalia esses colaboradores a cada 6 meses. Melhorou as dores, melhorou o desconforto, porque senão não tem sentido. Aí vira custo. Exatamente. Entende? Precisa ser investimento. Eu preciso melhorar o desempenho desse colaborador, adoecer menos, não afastar, para eu ter maior produtividade. Gente, CIPAT, eventos, as campanhas, como a gente fez ontem, é importantíssimas. Utilizar essas campanhas promovidas pela Organização Mundial da Saúde. Isso é um nicho para a gente essas datas, criar tem uma essas data datas. pelo menos por mês para falar de um assunto. É muito importante. Janeiro Branco, a gente trabalha muito em cima de Janeiro Branco, que é a saúde mental. Então, todos esses serviços estão associados aos nossos trabalhos. Gente, vocês sabem que papo bom dura pouco. É, né? Verdade. E olha, foi sensacional, porque fluiu assim, com uma facilidade gigante. Mas eu não posso. A gente tem aqui no final o nosso momento jabá. Eu preciso que vocês falem como é que as empresas encontram vocês, por favor, porque esse trabalho tem que ser disseminado. Vocês fazem um trabalho sensacional, acima da média, e a gente está numa região do país hoje que precisa muito disso. A gente está num lugar, o Porto do Açu trouxe empresas de uma qualidade, de um nível de entrega absurdo, e elas vão precisar muito desse tipo de trabalho que vocês desenvolvem. Então, Júlia, fala pra gente como é que as empresas acham vocês aí. Então, a gente tem o nosso site, né? Sim. Mas eu não sei. www.saudepelasmãos.com.br. E no Instagram? Temos no Instagram, né? @saudepelasmãos, tudo junto, .oficial. Perfeito. Nós temos os nossos, lá no Instagram tem os nossos contatos. Show de bola. Mas rapidinho, o meu e-mail, juliamonteiro.saude@gmail.com, Vânia Vasconcelos, com 2 L's, .saude@gmail.com. Perfeito. Gente, então a gente vai fazer assim, quando eu fizer uma postagem no Instagram, vou marcar vocês e aí vocês colocam nos comentários, por favor, esses detalhes para a gente poder ajudar as pessoas que querem contratar vocês, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Meus amigos, obrigado. Minha amiga, obrigado a vocês. Foi um prazer gigante conversar com vocês. Muito bom. Agora eu sei tudo de ergonomia. Que bom. Gente, até o próximo Você na Sua Agenda. Obrigado.